Estamos aqui hoje com o Eric Acamin. Ele é o responsável pela inovação da Scred Pioneira. O Eric é um entusiasta da inovação. Ele possui 12 anos de experiência no mercado de serviços financeiros, é formado em Ciências da Computação pela Unesp e possui MBA na Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Adora viajar, experimentar novas culinárias, está sempre buscando maneiras novas de inovar e aprender com diferentes culturas. Atualmente é responsável pelo desenvolvimento dos pilares de inovação, estratégia, BI, TI e do escritório de projetos da Sicredi Pioneira. Seja bem-vindo, Eric. E aí, Daniel, tudo bom? Tivemos um pequeno problema, mas acho que agora vai, hein, cara. Agora vai. Quem sabe faz ao vivo, a gente vai aprendendo. Isso aí, cara. Eric, gratidão pela sua participação. Inovação é um tema incipiente ainda, né? Embora um tema tão trabalhado nas organizações, nas startups, nas universidades, é um tema que a gente precisa de trazer para dentro do cooperativismo, né? As cooperativas precisam de institucionalizar essa prática de inovação e trazer alguns cases de sucesso, como a gente está trazendo hoje a Sicredi Pioneira. Gostaria aí de agradecer o Tiago, presidente da Sicredi Pioneira, que possibilitou essa conexão com você, para a gente poder apresentar o case da Sicredi Pioneira. Eric, me conta um pouquinho aí, como surgiu essa ideia, né, de criar um departamento de inovação, de incorporar uma cultura de inovação, né, dentro da Sicredi Pioneira. Me conta um pouquinho mais aí para os participantes. Beleza. Então, a nossa jornada de inovação, ela começou ali na segunda metade de 2017, no final do ano, assim. A gente olhava para toda aquela movimentação que tinha das startups, do Vale do Silício, e as pessoas inovando, os unicórnios surgindo, e só que a gente só observava mesmo, a gente não fazia nada. E a gente percebeu que isso, de alguma forma, ia ter um impacto nos negócios, e esse é um movimento importante que estava acontecendo. E a gente teve um momento ali que a gente faz ciclos de planejamento estratégico aqui na Sicredi Pioneira, né? Então, nós temos um ciclo que era de 2018, que está se encerrando agora aqui em 2020. Então, a gente pegou e, quando a gente construiu o planejamento estratégico, a gente optou por colocar a inovação como um dos nossos direcionadores estratégicos. Ela tinha o objetivo de acelerar a execução da nossa estratégia. Então, foi um tema que a gente começou a olhar com mais carinho, sabe? A partir desse momento, então, a gente começou realmente a procurar entender como que era esse ecossistema, sabe? E o que a gente poderia fazer para fazer inovação aqui na Sicredi Pioneira. E daí, a gente começou com um projeto, na época, que era um projeto que foi uma quebra de paradigmas para nós, assim, sabe? Porque a gente estava sempre acostumado a trabalhar internamente, a gente sempre construía tudo internamente, sabe? E aí, o que a gente fez? A gente já pegou uma startup para trabalhar com eles, sabe? Nossos projetos, tipicamente, demoravam de 6 meses a 8 meses, às vezes até um ano para concretizar algum projeto, sabe? E com a startup, a coisa acelerou. Em 60 dias, a gente tinha um piloto rodando no mercado. Então, foi algo bem diferente para a gente também. Então, no começo trouxe até uma certa insegurança por parte das pessoas, porque era algo muito rápido e era novo o jeito que a gente estava fazendo, sabe? E a gente conseguiu colocar uma plataforma de crédito para veículo no ar em 60 dias, sabe? E daí você deve imaginar, né? Pô, mas aí funcionou e beleza, eu já sei toda a história, né? Então, a inovação, cara, ela não funciona assim, sabe? Quando a gente colocou esse piloto no ar, sabe? Deu vários problemas. Foram muitas dificuldades que a gente teve. A gente corrigiu problema atrás de problema até a gente realmente deixar a plataforma mais azeitada, assim, sabe? E, inclusive, hoje que a plataforma tem um resultado significativo na carteira de crédito de veículos da cooperativa, a gente ainda assim busca fazer melhorias, sabe? Então, a gente nunca parou de fazer, faz uma coisinha aqui, faz uma outra coisinha ali, sabe? Então, esse foi um projeto que a gente fez, assim, que eu acho que é um dos mais bacanas, assim, porque foi o primeiro, sabe? Que a gente arriscou e decidiu fazer as coisas de uma forma diferente, assim, sabe? Talvez uma das características das organizações, principalmente cooperativistas, né, cooperativas, talvez seja implementar essa cultura de inovação. Talvez um fator crítico de sucesso para dentro dessas organizações seja
esquecer, deixar um pouquinho de lado esse medo de errar, né? Porque quando a gente trabalha em inovação, né, obviamente, a gente não sai de casa para poder errar, né? Mas é errando que se aprende e que cria coisas novas, né? Me fala aí, cara, um pouquinho, como que foi aí, o que surgiu dessa inovação para dentro da organização? A gente observou, né, que ao longo desses anos, a organização abriu um pouquinho o mindset, né? Um pouquinho para o novo, coisa nova. Normalmente, o conservadorismo fala muito alto nesse momento, né? Opa, não vou fazer isso porque o risco é muito alto, até mesmo o risco baixo ainda existe, em organizações cooperativas existe esse conservadorismo, né? Mas vocês decidiram aí ampliar um pouquinho o leque de vocês, a mentalidade de vocês e trazer a inovação para dentro da organização. Mas aí me fala aí, quais mudanças a inovação propôs à organização? É uma ótima pergunta, Daniel. Eu acho que, assim, para começar, você falou de um tema que eu acho que era legal comentar um pouco, que é essa cultura do erro, assim, sabe? Porque a primeira coisa que a gente tenta fazer, é muito natural a gente querer. Ninguém gosta de errar. E daí a gente fica querendo fazer, sabe? E fazer perfeito logo de primeira. E fica lá pensando, 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 pensando. E fica 6 meses pensando quando você vê que você não fez nada ainda, sabe? Então, isso é uma coisa assim que até, mesmo quando você trabalha há um certo tempo com inovação, você às vezes cai nessas armadilhas, assim, sabe? Só querer ficar pensando, sabe? Às vezes o feito é melhor que o perfeito, sabe? E tem muito disso, de você pegar lá e você colocar um negócio para tentar ver se funciona, sabe? Para o associado, para o usuário desse sistema e colher esse feedback dele, sabe? O que você Sim, não... tem um único erro que você não pode fazer na sua vida, que é você errar na mesma coisa várias vezes, entendeu? Então, o que acontece? Você foi lá, colocou a plataforma para rodar, igual a gente fez, sempre falando com o associado, sabe? Teve coisas que não foi bom no começo. E daí a gente pegou e mudou. E daí ele falou, beleza, melhorou. Aí o que mais? Entendeu? Então, tinha muito disso, dessa cultura da experimentação, assim, sabe? E esse foi um dos aprendizados mais legais que eu acho que a gente teve aqui, assim, sabe? Porque também abriu portas para a gente dar outro passo, entendeu? E daí a gente, num outro passo, a gente pegou e falou, beleza, agora vamos se arriscar em outra coisa que é totalmente diferente dessa que foi um projeto. Vamos se arriscar em outra coisa. E assim a gente foi caminhando, assim, sabe? Foi uma coisa de cada vez. Hoje já é um cenário um pouco diferente, assim, né? Que a gente viu que realmente a inovação ela acelerou a execução da nossa estratégia, deu muito certo. Só que o que a gente vai fazer agora? Que nós temos um próximo ciclo estratégico. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Então, eu acho que essa mentalidade foi bacana e também nos deu, digamos, abertura, sabe? E as pessoas também darem um voto de confiança e falar assim, não, beleza, vamos apoiar isso, sabe? Porque a inovação, ela deu certo. Uma das coisas que é muito difícil é que, às vezes, quando você está começando, gera esse sentimento que você falou, sabe? De você ficar um pouco, então, esse treco aí, cara, sei lá, a gente fez sempre as coisas do mesmo jeito aqui, ó, tá tudo dando certo, sabe? E a gente vai manter assim por mais um tempo, sabe? Mais um ano, mais 6 meses. Só que às vezes pode estar passando alguma informação ali, sabe? Ou tem uma tendência muito forte de mercado que você, se você se descuidar, pode ser que você vai ter problemas no futuro. Então a inovação é uma forma também de você ficar ligado nisso, sabe? Então, seria esse outro elemento assim, que eu acho que é bem bacana comentar, porque ela te permite não prever o futuro, nada disso, mas ficar muito antenado para se movimentar de uma forma um pouco mais rápida. Aí o pessoal fala bastante, né? O mercado está muito volátil, incerto, sim, sim. usa aquele termo VUCA, né, em inglês. Então, eu acho que é legal porque a inovação também ela ajuda a te preparar para esse ambiente de volatilidade que tem hoje no mercado, assim, sabe? Então, Sim, sim. seja internamente, né, para as pessoas que estão colaboradores da cooperativa, ou externamente para você olhar como as tendências de mercado estão se desdobrando, assim, sabe? Mas das duas formas é isso que eu acho que acontece. Assim. Você tocou num ponto interessante, né? Agilidade. E talvez seja uma palavrinha que a grande maioria das cooperativas não tenham hoje por causa da estrutura completamente engessada e verticalizada, né? Então, a gente tem aí um processo moroso. Vai abrir conta de associado numa cooperativa de crédito, demora-se ali meses, semanas, dependendo da cooperativa. E aí, quando você traz a inovação, é para melhoria de processo, né?
você consegue melhorar processo, melhorar produto, porque uma característica da inovação, né, é centrar o cliente, Sim. o produto pensando em cima do cliente, né? Me fala um pouquinho aí, o que aconteceu, o que houve em termos de evolução de produtos e quais resultados vocês tiveram disso com Legal. relação ao quadro social? Cara, eu acho que assim, tem um tema hoje que é muito recorrente, que eu acho que ele é tão importante como a inovação, que é esse foco no associado, foco no cliente, foco no usuário, né? Você vê que empresas que dão certo hoje, elas têm uma obsessão em entender o que o associado quer, o que ele pensa, como que ele vai agir para oferecer um serviço de maior qualidade para ele. É muito comum você ver empresas que têm essa obsessão com NPS alto, sabe? Isso, assim, é inegável. E, cara, a inovação, ela ajuda você a atingir esses, digamos assim, esses indicadores, assim, sabe? Porque você realmente está pensando de uma forma a agradar o seu associado e você usa métodos e ferramentas, entendeu? Que tem a ver com um pouco dos tipos de inovação que você faz na cooperativa, sabe? Ou em qualquer organização, para realmente atingir o objetivo que você quer, sabe? E daí, você fez um outro comentário que eu acho que era legal pontuar também, que assim, tem gente que fala, putz, mas eu não sei se inovação aqui funciona legal, na minha cooperativa não precisa de inovação, sabe? Pode ser que sim, mas a inovação não necessariamente é só fazer uma coisa disruptiva, sabe, assim, que vai acabar com o meu negócio agora, sabe, precisamos destruir o nosso modelo de negócio atual. Muito pelo contrário, tem vários tipos, sabe? Por exemplo, você pode ter uma inovação mais incremental, sabe? Na qual você vai fazer melhorias menores, sabe? Para atingir resultados de curto prazo, entende? Essa inovação, por exemplo, incremental, ela é de curto prazo e ela pode ser o quê? Distribuída na organização, entendeu? Tem uma outra inovação que ela, por exemplo, essa que a gente fez de criar a plataforma, né? É alguma coisa que requer, sabe, uma certa centralização, um pensamento mais orquestrado, entendeu? Então tem que ter alguém ali por trás, talvez uma área, por isso que se faz importante ter uma área de inovação para pensar, sabe, em alguma coisa que realmente é um pouco mais direcionada, sabe? Se você parar para pensar, nós tínhamos uma célula ágil ali trabalhando em cima desse projeto, entendeu? É uma coisa mais pontual. Então, eu costumo gosto de falar que é uma inovação mais finalística, sabe? Não é você distribuir ela, falar de cultura de inovação, por exemplo, na qual você espera que as pessoas vão se motivar para depois entregar uma inovação, sabe? E daí, por fim, tem aquela inovação que o pessoal fala que acho que a maioria das pessoas entende de entregar um treco que vai disruptar o mercado, um produto novo, né? Muita gente também entende que inovação é só entregar um produto novo, algo inédito que nunca foi visto. Às vezes não é, sabe? Às vezes o jeito que você está organizando, até os papéis que são na sua mesa, sabe, faz diferença, sabe? Um processo simples de você colocar uma assinaturinha digital lá que vai reduzir um monte de papel, sabe? Cara, é uma inovação de curto prazo, tem um impacto tremendo, traz resultados, sabe? De certa forma, isso as pessoas acabam fazendo, entendeu? Então, eu acho que é muito da pessoa também entender um pouco que tipo de inovação ela quer fazer, assim, sabe? Porque daí ela pode colher esses benefícios e estar alinhado com a expectativa dela, sabe? Por exemplo, você quer realmente... se o mercado, por exemplo, está diminuindo porque tem outros entrantes chegando. Você precisa tomar uma ação mais agressiva, vamos dizer assim, aí você tem que fazer uma medida compatível, sabe? Às vezes, se o mercado é um mercado legal, que está mais estável, cara, você pode inovar incrementalmente, entendeu? Inclusive, no nosso primeiro ciclo aqui, a gente combinou, sabe? A gente não vai fazer inovação disruptiva. A gente não vai ficar criando um novo modelo de negócio para fazer coisas malucas, sabe? A gente vai fazer inovações mais de curto prazo para acelerar a nossa estratégia, sabe? E foi perfeito, funcionou muito bem, entendeu? Sim, sim. A inovação hoje se faz necessário, né? A gente vive num contexto de pandemia, imagina as cooperativas educacionais. Talvez se ela tiver resistência em cima do tradicional, ou seja, eu sempre ofereci aula presencial, se ela tiver resistência nesse sentido, em inovar para poder ir para o digital, que hoje no digital, né, embora tenha uns problemas, né, pessoal, peço desculpa aí para vocês, tá? A gente teve um problema técnico aqui para começar a nossa live, tá? Boa noite a todos.
Estou vendo aqui no chat, o William Azevedo, boa noite, meu caro, companheiro de trabalho, José Mário. Pessoal, as perguntas que vocês tiverem, mande aqui no chat que a gente vai fazendo aqui para o Eric, tá joia? E aí a cooperativa ela tem uma decisão a tomar, né, Eric? Eu inovo ou eu fico fora do mercado, né? E talvez a gente cria tanto empecilho, isso para qualquer ação, né? Talvez a gente cria tanto empecilho no nosso dia a dia que a gente esquece que às vezes uma pequena virada de chave pode ser um diferencial no nosso negócio, né? E talvez ainda, cara, trazendo isso para o contexto cooperativista, né? Talvez ainda o cooperativismo não passou para outro patamar ainda, porque ainda o tradicional fala muito forte, né? Mas uma coisa que o novo normal, né? Se a gente puder desenhar um novo normal, né? O que a gente fez até hoje não vai, para chegar até aqui, não vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer a partir de amanhã para poder nos levar adiante. Então, preocupar com a inovação é um momento oportuno, né? Hoje existe várias tecnologias, existe vários softwares e existe principalmente empresas, né? Me fala um pouquinho, cara, que vocês fizeram muitas parcerias aí com startups, vocês basicamente criaram um ecossistema de inovação dentro de universidade, né? Me fala um pouquinho para o pessoal que normalmente, né, a inovação não nasce sozinha, né? Eu sempre falo, as coisas não nascem sozinho. Eu não faço Sim. nada, nós fazemos alguma coisa, né? Conta um pouquinho para o pessoal aí sobre o ecossistema de inovação, essas parcerias estratégicas que vocês Então, fizeram. Daniel, essa é uma pergunta muito legal, porque isso daqui também não foi uma coisa que a gente simplesmente... Não foi só pioneira, tá? Não nasceu do nada isso, entende? Assim, pegamos do dia para a noite, acordou e fizemos as coisas. Essa necessidade de fazer uma inovação um pouco mais colaborativa, barra cooperativa, foi amadurecendo, sabe? Então, olha que bacana, assim, aqui nós estamos em Nova Petrópolis, né, que é no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Nós ficamos aqui a uns 30 quilômetros, mais ou menos, de Caxias do Sul. E lá em Caxias, teve um grupo de empresas que perceberam também que a inovação também era importante. Então, elas meio que começaram a fazer inovação por elas, sabe? Daí, é uma cidade também que as pessoas se conhecem, se conectam nesse ambiente, tem alguns players maiores do mercado aqui, e eles começaram a se conversar, e daí percebendo que, poxa, por que a gente não faz alguma coisa em conjunto, entendeu? E no primeiro ano, essas 4 empresas aí que se juntaram, elas fizeram inovações mais individuais, assim, sabe? Mas já pensando em coisas assim, sabe? Tem alguma coisa que dá pra gente fazer junto? E daí a coisa começou engatinhando, sabe? Assim, com um pouco de receio no começo, porque tem sempre aquele negócio de, putz, mas eu vou compartilhar minha informação sei lá, com o meu concorrente. No caso aqui, tem empresas que têm áreas que são concorrentes, inclusive, sabe? E daí ele vai pegar a minha informação, sabe? Vai usar isso como uma vantagem competitiva. E, cara, foi indo no primeiro ano, fizeram umas POCs com umas startups, muita coisa deu certo, sabe? Muita eficiência operacional a gente conseguiu trazer. E no segundo ano foi o ano que realmente o pessoal falou assim, puxa, agora nessas 4 empresas aqui, vamos expandir, sabe? Vamos ver quais mais empresas tem aqui na Serra Gaúcha que também estão interessadas em fazer um movimento de inovação aberta. E aí que se teve essa clicada aí que eu falo que o pessoal realmente, vamos chamar mais empresas. E aí foi onde a gente entrou digamos aqui, nesse jogo, assim, sabe? Pelas conversas que a gente tinha, do jeito que a gente fazia inovação, eles falam, o pessoal lá da Sicredi Pioneira, os caras também gostam de falar dessas coisas de inovação, tem cabeça aberta, cabeça boa, vamos lá falar com eles? E daí, na época, o Thomas, lá, que é o rapaz que cuida do Instituto Hélice, né, hoje, ele fez um convite para a gente participar lá desse movimento, e hoje, faz mais ou menos... já vai fazer quase um ano já que a gente está, digamos, nessa jornada do segundo ano do Instituto, e a gente tem 14 empresas que estão fazendo inovação aberta, assim, sabe? Então, o que a gente faz? A gente, quando vai lançar um desafio para o mercado, a gente lança um desafio, as 14 empresas pensam juntas, entendeu? Então, são coisas, assim, muito multidisciplinares, assim, sabe? Tem, por exemplo, teses para a gente trabalhar problemas de RH, de inteligência artificial,
de bots em geral, entendeu? Teve a tese de finanças, por exemplo. Então, assim, são problemas que a gente sabe que todas essas empresas têm. A gente tenta solucionar de uma forma mais conjunta, assim, sabe? Então, esse modo de trabalhar, cara, é muito interessante. Porque o que acontece? Você imagina quando você negocia só você, sabe? Você até consegue fazer algumas coisas, entendeu? Agora, imagina um instituto negociando por 14 empresas, entendeu? Algumas delas de Sim, muito sim. peso aqui no Rio Grande do Sul, sabe? A nível do estado mesmo. Então, é diferente, assim, sabe? E daí, no meio dessa loucura toda, cara, veio essa pandemia aí, né? Então, foi bem Sim. interessante isso, porque foi um momento que a gente se... você imagina, a gente fazia sempre reuniões presenciais, trazia as startups para cá. E a gente teve que se reinventar, cara. E aí, o que a gente viu? Putz, fazendo online é muito melhor. Por quê? Porque a startup que está lá em Manaus, ela pode se inscrever no programa. Às vezes o cara lá em São Paulo está tão enrolado que ele não tem tempo, cara, sabe? Ele quer fazer o pitch dele ali, só que na sequência já tem outra, na sequência já tem outra, sabe? Sim, Então, sim. abrir um pouco também para ter outras, digamos assim, startups desse ecossistema poder participar, sabe? E daí eu acho que é legal porque eleva todo o ecossistema de uma forma geral. Assim, a gente, sabe, tentando criar problemas mais robustos, as startups, sabe, que também aqui localmente o ecossistema de startups aqui evoluiu bastante nesses últimos 3 anos. Foi um salto, assim. Agora eu vejo startups bem bacanas, assim. Então também elas também aprenderam um pouco, sabe? E a coisa tá bem bacana, assim, cara. Eu mal espero É, que vem ano que vem, cara. Eric, já tenho duas perguntas aqui no chat, hein? Mas antes de passar para essas perguntas, você tocou num tema interessante que eu acho que talvez seja disruptivo dentro do cooperativismo. Equipes multidisciplinares. Normalmente a gente vê cada um na sua casinha, né? Até um problema organizacional, né? Os famosos silos organizacionais, né? Onde a gente tem cada departamento desconexo, né? E talvez há casos de um concorrendo com o outro. E aí vocês criam a sinergia perfeita, né? Que é os grupos multidisciplinares, cara. Como que esses grupos multidisciplinares favorece a inovação dentro da cooperativa, cara? Me fala um pouquinho como é que foi construir esses grupos, quais dificuldades e quais resultados aí vocês conseguiram fomentando esses grupos. Legal. O pessoal costuma falar que é time ágil, né? Tem as squads, as tribos e tal, tudo mais. Sim, A gente aqui tem empresas, por exemplo, e tem vários players no mercado também que eles estão migrando para ter times ágeis na organização inteira, sabe? A gente aqui, a gente adota uma metodologia híbrida ainda. Então, o que acontece? A gente tem um pouco das estruturas tradicionais, que, digamos, as caixinhas, como você mencionou, sabe? Tem gestão de pessoas, tem a parte de controladoria, tem a parte de operações, etc. Mas, em determinadas iniciativas que a gente identifica que são um pouco mais estratégicas, sabe? A gente acaba montando esses times um pouco mais ágeis, assim, para trabalhar pontualmente ali para desenvolver alguma coisa, sabe? Que tem alto nível de certeza. E daí, o que você precisa quando você tem alto nível de certeza? Você tem que mitigar essa incerteza, certo? Então, você coloca pessoas de várias áreas porque a inteligência coletiva, sabe? Ela vai conseguir ajudar a você solucionar diversos problemas, entendeu? De uma forma, talvez não mais rápida, sabe? Mas talvez mais eficiente, entende? mais eficiente. Eu, Mais eu, eficiente. trabalhei com a organização do quadro social, né, gestão do quadro social, e a gente brincava, né, com o grupo de técnicos, né, de outras cooperativas, a gente brincava que a gente trabalhava na modalidade eu-equipe. E a gente percebe que a falta de equipe multidisciplinar, ela agrega. Quando você está sozinho, você fica ali com seu foco, com seus preconceitos ou com a sua com o seu conhecimento ali e fica algo muito limitado. E quando você traz uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar os vários pontos da organização, parece que o resultado ele se potencializa, né? Sim. Vamos lá para a primeira pergunta aqui do José Mário Guerra. Ele pergunta o seguinte: Eric, vocês tiveram que desmembrar ações de uma inovação? Criar um mapa, uma jornada para acomodar as expectativas dos sponsors? Sim.
Inclusive, vou trazer alguns exemplos assim, que eu acho que é bacana falar, sabe? No começo, a gente começou pequenininho com o projeto e estava tudo certo. Aí o projeto deu certo. Aí o que aconteceu? Começou a dar mais trabalho, dar mais trabalho, dar mais trabalho. Chegou uma hora, cara, não dava mais para fazer a inovação e fazer o projeto, sabe? A gente teve que criar uma área, uma gerência separada aqui na Pioneira, sabe? Que o gerente que estava na época, ele tá tocando essa área, cara. Entendeu? Então, um negócio assim, cara, ele teve que desmembrar, porque o negócio ficou grande. Então, ele ali cuida dessa parte, digamos assim, que é um pouco mais de negócios que não estão não tão diretamente desconectados com as agências, assim, sabe? Foi um desmembramento que a gente teve. A gente teve um outro projeto aqui que a gente criou uma base de conhecimento e um feed de notícias, assim, sabe? Tipo, misturando um pouco aquela barrinha de busca do Google lá, sabe? Com aquele feed de notícias do Facebook. E o que acontece? O negócio deu tão certo também que a gente teve que passar para a parte de comunicação interna, sabe? Então, durante essa jornada que a gente foi fazendo, a gente teve que realmente toda hora, sabe? Deu certo o negócio, coloca para... Agora, já estabilizou, cara, alguém cuida, sabe? Criamos um programa de fidelidade. A área de experiência do associado que cuida disso, sabe? A gente não fica na área de inovação. E agora, esse ano a gente está percebendo que acontece. Já tem uma outra divisão das coisas que parece fazer sentido e a gente, inclusive, vê várias empresas trabalhando dessa forma, que é o quê? Tem aquela inovação que eu falei que é mais fazer os projetos, né, que é a finalística, e tem essa inovação que é fazer um pouco mais de cultura e trabalhar com as pessoas. A gente vê que são dois tipos também que a gente são diferentes, a gente vai trabalhar com focos diferentes, né? Então, vai ter duas áreas agora pensando em inovação, sabe? Uma área de cultura e a área de, digamos aí, inovações / projetos finalísticos, sabe? Então, você vê que em vários momentos você tem que considerar e fazer uma adequação para ver se realmente, você vai ter capacity, sabe? Para executar tudo aquilo. Todo mundo quer fazer tudo, né? Mas às vezes a gente não tem tempo, cara. Reconhecer isso não é fácil, assim, sabe? Por várias vezes a gente se pegou brigando ali, porque, sabe, mas aí o dia a dia tá concorrendo e não sei o quê, e, cara, tem certas horas que você tem que apartar mesmo, sabe? Quando que uma coisa deixa de ser inovação e passa a ser dia a dia, sabe? Assim, esse Sim, exercício tem que fazer sim. direto, porque vira e mexe você se pega, né, nesse dilema, assim, sabe? Tanto a vida como a organização está em constante aprendizado, né? É, Isso sem sombra de dúvida, né? Temos mais uma pergunta aqui, o Eric, do William Azevedo. Obviamente, a pergunta de US$ 1 milhão, tá? Eric, como unir inovação em uma cooperativa tão tradicional? Seria aí essa chave do sucesso? Como, cara, como entrar naquela cooperativa tradicionalíssima, extremamente vertical? Como, cara? Obviamente, você vai concordar que não existe receita de bolo, né? Mas como que é. a gente pode, talvez, comer pelas beiradas ali e implementar uma cultura de Olha, inovação dentro a da pergunta do William organização? Azevedo é bucha essa, não é fácil. Ah, eu vou compartilhar um pouco das coisas que eu vi, da minha experiência também um pouco pessoal, assim, o que eu li. Tem muitos jeitos, assim, da inovação, digamos, chegar na organização, né? Ela pode vir externamente através de uma coisa que a gente observa, sabe? Ou através de uma dor, por exemplo, assim, que, por exemplo, agora está numa situação bem complicada, né? Você vê que o pessoal de infraestrutura, por exemplo, todo mundo teve que criar um monte de máquina virtual aí para rodar, porque senão as pessoas não conseguiam trabalhar em casa. E não foi nada fácil, né? Então, assim, pode acontecer por uma observação, por uma dor. Mas o que eu acho que, se você for, não importa se você é tradicional, se você já tem essa cabeça, não importa, assim, sabe? Mas você tem que ver aonde você quer chegar, sabe? Porque a inovação, ela com certeza pode ajudar em qualquer caminho que você tem, sabe? Tanto que aqui a gente já percebeu, por exemplo, que a inovação hoje, sabe, ela vai ser um diferencial já, sabe? Ela não é mais um negócio que a gente vai olhar assim, beleza, se acelerar aqui tá bom. Cara, tem que fazer a diferença, sabe? Porque as coisas estão mais rápidas, assim. Então, se as pessoas, por exemplo, poxa, a pessoa não enxerga que ela não quer fazer inovação, talvez ela pode começar menor, entendeu? Começa com algum tema mais ligado à inovação em processos.
sabe? Em melhorar a eficiência, entendeu? Isso pode Porque ser inovação não precisa de... Desculpe, Eric, porque inovação não precisa de investir milhares de dólares ou milhares de reais para poder promover inovação dentro da cooperativa, né? Vamos dar o exemplo aí, cara, da gestão do quadro social. Cara, só de você mudar a chavinha ali, implementar uma estratégia. Vamos oferecer um produto e serviço para o cooperado. Vamos colocar ele no centro do negócio. Isso aí já é uma inovação, porque normalmente como é que é feito? Eu acho que é assim, e eu implemento. Então, a inovação vem para, talvez, fazer a coisa diferente, né? Sair um pouquinho do velho jeito que a gente tem feito, né? Cara, eu acho que você tem que tentar fazer diferente, sim, tá? Mas você tá... Por exemplo, esse tema que eu estava comentando contigo, né? De você, começar a experimentar de alguma forma, assim, sabe? Isso hoje é fundamental, assim, sabe? Por exemplo, eu já vi casos que a inovação ela começou com um grupo de pessoas ali fazendo, sabe? Que é de baixo para cima que a gente fala, né? E aí a pessoa foi Sim. fazendo, de repente o negócio tumba, deu certo. Só que esses casos, cara, são a minoria, assim, sabe? O que eu acho que é muito importante a gente comentar é que a inovação, no começo, sabe? Ela precisa de um patrocinador, sabe? Por muito tempo eu sempre me ficava me perguntando assim, sabe, o que vem primeiro, né? Eu tenho que ter aquela cabeça, aquele mindset da inovação, sabe? Ou eu tenho que ter uma estrutura pensante ali. E eu sempre achava que se você tivesse a cabeça, as coisas vão acontecer, sabe? Alguém vai pensar nisso, mas, cara, muitas vezes você tem que pegar e dar um voto de confiança e falar assim, vamos criar uma estrutura aqui, sabe? E daí essa estrutura aqui vai começar a criar as coisas. No caso da Pioneira, acho que a gente foi muito feliz, assim, sabe? Porque as pessoas que estavam aqui, o conselho, o presidente, o diretor executivo, eles já tinham uma cabeça que entendia que, sabe, a inovação era importante e já tinha essa abertura para se arriscar, sabe? Então tinha um pouco dos dois. Por isso que eu acho que a gente conseguiu acelerar de uma forma legal e construir essa jornada que a gente está fazendo hoje, sabe? Tem muita incerteza também quando você trabalha com inovação. Você tem que estar disposto a aceitar alguns riscos, sabe? Agora, o quanto de risco, né? Aí depende de cada um, sabe? Mas uma gestão mais profissional, né? Igual existe hoje nesse CRED Pioneiro, e você colocar pessoas certas no lugar certo, provavelmente esse medo de errar já é mitigado, né? Talvez seja o anseio por acertar, né? Que talvez a maioria das cooperativas ela opta por, talvez, não vou inovar porque inovar é algo fora da caixa e tem que investir, e eu tenho medo de errar. Mas a gente percebe que a Sicredi Pioneira, todos os projetos que ela vem a fazer, né, ela oferece todo o subsídio para que o colaborador ou uma determinada área, ela desenvolva esse trabalho, né, Eric? E isso, nesse momento é crucial, né? Mas, Eric, se a gente trazer aí, obviamente, o cenário que a gente tem hoje no cooperativismo, o cooperativismo ainda é tradicional. Daniel? Ih, pessoal, acho que... Aí, Daniel, acho que você voltou agora. Deu uma travada aí. Voltei. Até onde que você escutou? Eu escutei até do cooperativismo de crédito tradicional, daí depois cortou. Sim, sim. Aqui no sentido de como que o colaborador de cooperativa, ele esbarrando com a cooperativa tradicional, resistente à mudança e abertura para a inovação, como que ele pode quebrar por iniciativa própria, né? Porque a gente vai esbarrar no desafio, mas a gente não pode voltar para trás, a gente tem que ir para frente, né? A gente Sim. tem que persistir, né? Desenha um caminho aí para o profissional que está, às vezes, nos assistindo aqui, ou vai assistir, né? Afinal de contas, a nossa live de hoje ela vai ficar gravada no canal Você Mais Cooperativo. Então, pessoal, assine, curta o canal, clique lá no sininho para vocês receberem as notificações, tá? Eric? Cara, honestamente, não existe uma fórmula de sucesso que você vai fazer, assim, sabe?
Cada ambiente ele é muito particular, sabe? E uma das coisas que eu, por exemplo, assim, você fala, né? Ah, beleza, aí na Pioneira todo mundo tem aí já a cultura, o ambiente assim. É verdade, cara. Você tem uma cultura muito aberta, assim, sabe? Mas não quer dizer que nunca deu problema, sabe? E nunca aconteceu. Teve situações já que a gente teve problema sim, sabe? Poxa, não dá muito certo de for lá tentar, daí, não, mas aqui deixa que eu faço, sabe? Aquela história do quem mexeu no meu queijo, sabe? Assim, não, isso aqui pode deixar. Cara, isso acontece, sabe? Às vezes não é porque as pessoas não querem, entendeu? Mas ela entende que ela já tá fazendo aquilo, sabe? Então também tem muito de resiliência, sabe? De você tentar buscar alternativas, sabe? Construir relacionamento. Inovação não é só você chegar lá e sair executando as coisas, cara. Tem locais que você precisa realmente construir esse relacionamento e até construir esse momento, sabe? Para realmente se pensar um pouco mais no que você quer com a inovação, na cultura. Eu falo que se a pessoa já tem uma área para isso, entendeu? Eu vejo muitas cooperativas, por exemplo, que a inovação surge ali na área de processo, sabe? Porque é algo com os robôs, por exemplo, sabe? Sim, É sim. muito comum, sabe? Se você falar, pô, mas robô, né? Cara, um treco lá que em 2015 o pessoal já falava disso. Mas se o negócio é bom para você, você faz, sabe? E você está aprendendo agora, cara, é inovação. Para você é inovação, então faz, sabe? Não fica preocupado com, sabe, com os nomes das coisas. Simplesmente tenha resiliência de continuar insistindo, sabe? Se você construir bem as alianças, cara, eu acho que se aumenta as chances de você ter um ambiente mais inovador, assim, sabe? Às vezes começa pequenininho, você faz uma coisa que dá certo, que vai, ou às vezes você chega, convence, às vezes pode convencer o diretor executivo, por exemplo, sabe, que inovação é importante. Aqui no sistema Sicredi, cara, eu noto, assim, que, puxa, a grande maioria das cooperativas, assim, elas perceberam que tem essa necessidade de se inovar, sabe? Inclusive, a gente tem grupos no qual a gente, a cada 15 dias, a gente tem trocas, assim, sabe? De casos reais de implementação do que as outras cooperativas estão fazendo, assim, sabe? E daí, cara, eu nem me preocupo se, beleza, na outra o cara já fez ali e já deu certo, o cara tá com o iPad há 2 anos na cooperativa. Cara, perfeito. Se a gente não tá aqui, a gente vai fazer, entendeu? Se a gente vê que aquilo faz sentido para o momento que a gente tá, sabe? Eu acho que é um pouco Sim. disso, assim, de quebrar esses. Se o cara não é diferente, se o cara já fez, não é mais inovação, então eu não vou fazer, entendeu? Eric, a gente já tá chegando na reta final, né? Pessoal, dúvidas, as suas perguntas podem fazer aí no chat. A gente vai até agora num tema interessante, né? É, entraves, o que tem dificultado, né, essa inovação dentro das cooperativas, Eric? A gente vê aí, a gente já tocando no ponto aí do próprio profissional, ele ser protagonista da mudança, né? Obviamente, né? Tem que ter um start aí, né? Se aí o start não vem da cúpula, se ela não vem de cima para baixo, ela tem que vir de baixo para cima, né? Sim. Senão a organização pode estar fardada ao fracasso, né? Tem questões de formação, tem questões de burocracia, a vontade de querer fazer, né? Vamos tocar alguns pontos aí, cara. Obviamente, né? Quando a gente fala de entrave, será que precisa de uma estrutura dentro da cooperativa para promover inovação, Eric? Como eu comentei, eu acho que a estrutura facilita, tá? Só que se você não tiver uma estrutura, cara, isso não vai ser uma coisa que vai te impedir de fazer inovação, você sabe? Tem uma coisa que eu já tive essa experiência pessoal, tá? E eu também já vi isso acontecendo quando eu estava fazendo gestão de alguns projetos aqui que a gente tinha, sabe? Que é o quê? Normalmente, na 99% das organizações, você tem o seu dia a dia, que você faz as coisas, faz reunião, o pessoal da agência lá trabalha com os produtos e serviços, tem visita com os associados e tudo mais. Esse dia a dia sempre foi assim, sabe? Aí vem a inovação com alguma coisa diferente que você tem que fazer. Então, tem a primeira entrada é essa concorrência, sabe? Que tem entre o dia a dia e, por exemplo, esses projetos de inovação ou essas iniciativas de inovação que você quer fazer, sabe? Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem alinhada, sabe? A gente fez experimentos aqui no qual a gente precisava colocar pessoas que tinham um dia a dia pesado e para fazer inovação. Cara,
a gente percebeu que não deu certo, sabe? Então, o que a gente fez também? Vamos pegar e vamos aprender baseado nesse erro. Então, para os próximos anos, a gente já pensa em experimentar uma forma diferente. É o quê? A gente vai fazer inovação para alguma coisa? Beleza. Então, ó, cara, a gente vai apartar de novo, entendeu? O time, monta de novo outro time ágil, vamos começar do zero de novo, entendeu? A gente faz alguma coisa ali para estabelecer um time para a gente poder atacar ou resolver esse problema. Esse é um modelo que para fazer projeto finalístico funciona de uma forma melhor, entendeu? Esse eu acho que é um entrave assim que é um dos principais assim que eu vejo, sabe? O outro deles é muito desse tema de você ter essa briga assim de eu que tenho que fazer, não é outra área, sabe? No final do dia, sabe? Cara, não importa quem está fazendo inovação, importa que você tem que pensar como um todo, sabe? Você não pode ter um pensamento individualista, sabe? As coisas hoje ficam cada vez mais colaborativas, assim, sabe? Então, a inovação está mais colaborativa. Eu acho que você não pode pensar de uma forma individualista. E isso eu vejo acontecendo bastante, assim, sabe? Porque tá na moda falar de inovação, né? Aí o cara da inovação, nossa, ele tem toda digamos assim, ele que está fazendo tudo, está mudando a condição. Cara, não é por aí, sabe? Eu acho que é aquilo que você comentou, assim, sabe? Ninguém faz nada sozinho, cara, sabe? Você tem que realmente colaborar com as pessoas, cooperar, porque daí a coisa acontece, sabe? Isso assim, é uma coisa cultural e é difícil ter esse desapego, assim, sabe? Leva um tempo para, acho que as pessoas que trabalham na organização perceber isso, sabe? Acho que Talvez, assim, seriam os dois aí que eu citaria que são os principais, talvez, assim. talvez um dos diferenciais, né, em termos de colaboradores, né, talvez só colocar na cabeça, né, hoje eu vou me permitir ao novo, né, vou me permitir a ingressar nesse time multidisciplinar, vou me permitir inovar, né, talvez quebre um pouquinho da resistência, né. Mas, o Eric, tem um tema, obviamente, um tema bem complexo, e também é um dos entraves, né? Quando a gente, quando a gente fala de burocracia, né? Ainda as organizações, elas são muito burocráticas por causa do modelo de negócio. Precisa de certa burocracia por causa do modelo de negócio. Mas como que a inovação aí, no caso da Sicredi Pioneira, desburocratizou um pouquinho o sistema cooperativo Sicredi? Me conta um pouquinho aí, Cara, me fala aí algumas histórias aí de vocês. esse é um tema, assim, que eu acho que ele é extremamente desafiador, sabe? Porque, por exemplo, trabalhar com pessoas, cara, na verdade, assim, a gente que cria essas burocracias, como você disse, sabe? Para mim, o segredo, cara, a primeira coisa é você dar autonomia para as pessoas, sabe? Porque não adianta você querer, às vezes, cara, controlar tudo. Porque, você não vai conseguir, sabe? E dois, você tem que deixar as pessoas pensarem, entendeu? Meu, vai pensar, vai, arrisca, testa, vê o que dá, sabe? Tem que ter essa cultura da experimentação, sabe? Isso, quando você entende que você tem que dar liberdade para as pessoas, cara, a pessoa vai lá e faz as coisas, sabe? Por exemplo, a gente tem uma iniciativa agora que a gente está buscando para as cooperativas escolares, a gente quer dar uma ajuda para elas. A gente está buscando umas startups lá para ver como é que a gente faz de educação financeira. E, cara, eu não sei todos os detalhes, entendeu? A pessoa que está tocando, eu falo, ó, você tem toda a liberdade de tocar, vai lá e executa. Se você quiser tirar alguma dúvida, você tira, mas assim, eu não fico lá no pé dela, entendeu? Já deu vários problemas, só que assim, a gente vai, volta, tenta de novo e aí acerta. Sabe? Deu errado, vai e volta. E, cara, tá tudo bem, sabe? A gente vai aprender. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, cara, é você dar liberdade, autonomia e responsabilidade, sabe? Você dá autonomia, mas a pessoa também tem que ter responsabilidade de saber fazer a gestão dos recursos, não é oba-oba, entendeu? Tem muita estrutura, sabe? E a outra coisa que eu acho que eu mencionaria, assim, é você ter alinhamento, sabe? De Sim. conversar, ter essas expectativas, sabe? Às vezes a pessoa, sei lá, pensa de inovação como criar o próximo iPhone, sabe? Ou às vezes ela pensa que sei lá, mexer em coisas pequenas aí do dia a dia, entendeu? Qual que vai ser a inovação para você?
Se isso estiver bem conversado, cara, você evita uma série de problemas, assim, sabe? De burocracias, as pessoas, conforme você vai dando os passos e as coisas estão alinhadas, naturalmente as coisas fluem melhor, assim, sabe? É que a burocracia também ela foi construída ontem, né? E hoje talvez tenha uma tecnologia que me permita fazer o que eu não pude fazer ontem, né? E Também. talvez o processo de amadurecimento das organizações ela vai se permitir ao longo do tempo se desburocratizar, né? Por exemplo, em cooperativa, o associado tem aquela ficha de matrícula, papel, ou é um livro de matrícula, ou é em ficha. Hoje pode ser digital. Então, sim, então, são várias nuances, obviamente, que a gente precisa de conhecer dentro do modelo cooperativista, mas a gente precisa de estar antenado o que tem hoje de ferramenta que pode me ajudar na ação que eu fiz ontem também, né? Porque o que eu fiz ontem, aquele velho jeitinho de fazer as coisas que eu fiz ontem, opa, talvez hoje eu já tenha outra tecnologia. Por exemplo, o fundo, a tela virtual. Opa, ontem eu não tinha, ontem eu poderia fazer aí no meu escritório, às vezes meio bagunçado, hoje eu já tenho a tela virtual para dar uma aparência melhor. Então, assim, a gente tem que ficar atento no que está acontecendo, ficar atento no que acontece hoje em dia, né, no sentido da inovação. Mas me fala um pouquinho, Eric, formação também é um entrave, né? Ainda na academia, o tema inovação é muito incipiente, né? Mas, cara, como é que eu, talvez um leigo, como é que eu busco essa informação? Como me preparar em termos de formação? Uh, cara, esse tema de formação e educação, né? Eu, assim, eu acho que o segredo, sabe, não é se você formou... Eu sou formado em ciência da computação, o que talvez me faça entender um pouco melhor como a tecnologia funciona. O que é legal, assim, sabe? Mas não necessariamente isso vai fazer, sabe? É o que vai fazer o sucesso, entendeu? Vai ser a chave do sucesso. Eu acho que é muito você estar em constante aprendizado, entendeu? E não necessariamente eu quero fazer, sei lá, na faculdade A ou estudar fora do Brasil. São coisas que eu acho que são importantes, sabe? Mas é como que você absorve isso e como que você usa essas informações, sabe? Não adianta também você só estudar e não implementar nada, cara, sabe? Aí você não fez nada, entendeu? Você ficou com as ideias. Como Então, que a teoria se torna em prática, né? De fato, né? E daí, por exemplo, assim, essa área da educação hoje, você vê com o cenário que a gente está, cara, tá sofrendo vai sofrer uma disrupção tremenda, assim, sabe? Porque você vê, a gente nota que, sei lá, quanto tempo que a gente tem uma sala de aula? Mais de 100 anos, eu acho, sabe? E pouco foi feito. Hoje nós temos, sei lá, tem os vídeos, né? Tem as conferências, assim. Imagina daqui a 5 anos, entendeu? Como que essas coisas vão estar? Então, não importa como que você vai aprender as coisas, assim, sabe? Mas você tem que estar sempre em constante aprendizado, fazendo uso dessas tecnologias, para poder acelerar e implementar as coisas, assim, sabe? Então, é meio que uma combinação, assim, sabe? Dos fatores. Nunca é só estudar, sabe? É só fazer uma faculdade. Você tem que ir construindo, sabe? As coisas não se faz do dia para a noite, sabe? Isso também é uma coisa que eu vejo bastante, assim, sabe? Às vezes vem alguma pessoa bater um papo comigo que quer, do nada, tá ligado? Colocar inovação na cooperativa. E daí eu falo, puxa, sabe, começa por aqui, mas é uma caminhada, ó, dá para você fazer isso, depois aquilo. Mas tem um bom começo aqui. A Thelma interagiu conosco aqui no chat aqui, ó. O importante não é saber o que inovar, mas sim saber o porquê inovar, e talvez seja essa diferença, né? Mas espera aí, normalmente o que acontece, né? Talvez eu vim com uma inspiração de uma palestra, de um workshop, de um curso, né? Eu quero inovar, mas espera aí, você quer inovar porque você escutou ou porque realmente você tem um objetivo em mente, né? E talvez seja, talvez a gente está chegando para o final, talvez você deixe até como mensagem final já, eu gostaria de escutar de você, né? Uma mensagem em cima da nossa temática de hoje. Talvez a gente comece pelo porquê, né? Por que inovar, né? Passo para você, meu caro Eric.
fazer suas considerações. Pessoal, agradeço aí a presença de todos vocês, satisfação, desculpe pelo inoportuno, nós tivemos um problema técnico no nosso início, perdemos 10 minutos da nossa live, tá? Já foi corrigido, agradeço aí o pessoal que interagiu conosco no chat, agradeço a participação de todos vocês. O Papo Mais Cooperativo, ele surgiu na necessidade de trazer conteúdo de qualidade para dentro do cooperativismo. Nós temos essa necessidade de disseminar ainda mais o cooperativismo, mas também as boas práticas, né? Por isso que a gente trouxe aqui hoje o Eric, representando a Sicredi Pioneira. Eric, por gentileza, estamos chegando ao final, gostaria de passar para você para fazer as suas considerações finais. Legal. Eu tenho uma consideração final, que é a seguinte. Você tem que saber por que você faz as coisas, como você falou, né? Mas não é só inovação, sabe? Por que você trabalha? Por que você está vivendo hoje, sabe? Tem muito a ver com o propósito, sabe? Esse propósito, cara, sei lá, quando você morrer, você não vai... Não é dinheiro que vai fazer a diferença, sabe? A gente já sabe... Dinheiro não traz felicidade, cara, sabe? Até um certo ponto, ele é higiênico ali, um fator higiênico, mas a pergunta que eu deixo, assim, sabe? Por que você está realmente fazendo... Eu quero fazer uma provocação. Por que você está trabalhando? Por que você quer inovar? Por que você quer fazer o que você quer, sabe? O que você está fazendo hoje. Está fazendo sentido para você, sabe? Aqui a gente tem um propósito que é o quê? Juntos construímos comunidades melhores, tá? Então, o que a gente acredita? Que a gente está fazendo o nosso aqui, sabe? De fazer inovação, vamos lá, aprovamos a proposta de crédito, produto de serviço e tudo mais, sabe? Porque não tem nada de errado. Mas a gente entende também que é muito importante, cara, olhar para a comunidade, sabe? Ver prosperidade, a comunidade evoluindo, você vê o desenvolvimento, sabe? Todo mundo melhora coletivamente, entendeu? Não é um cara lá ricão que tá ganhando sozinho, assim, sabe? Olha, por exemplo, um exemplo que eu queria comentar é o Bill Gates, sabe? Ele já foi o cara mais rico do mundo. E ele percebeu que, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava aumentando a pobreza. Por quê? Porque ele estava concentrando os recursos, entendeu? E daí, o que ele fez? Ele está tomando uma série de ações com os recursos que ele tem para tentar erradicar malária, sabe? Tratar doenças que são super recorrentes na África e está tentando resolver, cara. Trabalha com inovar na energia atômica. Então, você vê, ele tem um propósito, cara, muito forte para inovar, entendeu? Ele quer construir um mundo melhor, cara, sabe? Tudo bem, ele tem muito mais recursos que nós temos, mas, assim, o que move ele, cara, não é o dinheiro. Tanto que você vê o jeito que ele se comporta, as coisas que ele fala, as roupas que ele veste, sabe? É bem diferente. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer as coisas, sabe? Pensando no nosso propósito ou no propósito que a gente da cooperativa ou da organização que a gente trabalha, sabe? Isso é muito importante a gente saber isso. Porque daí tudo vai fazer sentido na nossa vida. Até nas decisões difíceis, sabe? Mas aí eu tenho que falar com o meu chefe para... que eu quero inovar, sabe? Você não vai desistir, sabe? Tudo vai ficar mais claro. Você clareia as coisas. Acho que Daniel, também obrigado pelo espaço de poder falar com vocês. Foi muito bacana. E estamos à disposição. O que precisar da gente aqui da Sicredi Pioneira, contem conosco. Obrigado. Gratidão, Eric. Gratidão, Thiago, presidente da Sicredi Pioneira. Gratidão, pessoal. Obviamente, né, o Eric fechou de uma forma brilhante, né, que não adianta inovar, acho que não adianta a gente seguir a partir daqui se a gente não tiver um propósito bem definido, né? Qual que é a sua razão de existir? O que você quer trazer para a sociedade, né? Você quer se enriquecer? Tá, mas isso aí pode ser secundário, né? Eu sempre falo, né, o recurso é consequência do meu trabalho. O que eu gero? O que eu gero de impacto, né? Isso aí obviamente, a gente tem que cada vez mais se preocupar com o propósito, porque é a razão de existir, né, cara? O que te motiva a acordar cedo, o que te motiva a levantar a cada manhã? Obviamente, a nossa missão aqui hoje foi de somar para o cooperativismo, contribuir para o desenvolvimento de pessoas e organizações. Um forte abraço, cooperativista, e até a próxima, pessoal.